a gente, fique para todo sempre. Vai ser muito bom ter você, amém? Tem visitante? Hélia? Tá sumido? Aonde? Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar. Embolou tudo. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Pode se assentar. Deixa eu dar um recadinho rapidinho antes do pastor pegar aqui o microfone, antes de eu apresentar ele à igreja. Eu quero dar um recadinho. Coloque aí o negócio das mulheres para mim, do parque aquático, por favor. Não, parque aquático. Vou fazer mais não, vocês estão muito devagar. Vou te dar mais uma chance, tá? Vamos lá. Parque aquático. Isso, se anima, mulherada. Vai ficar um dia todo lá naquela piscina, na boia, só de marajoá. Vamos, Xandinha, para de fazer essa cara. Não menospreza não, tá? Vambora, gente. Deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Que tá muita coisa nos grupos. Pastora, que idade pode, que idade que não pode? Amados, o que eu falei? É um encontro de mulheres, né? A gente ia ter Amadas do Pai, não teve Amadas do Pai, e vamos fazer, vai ter uma ministração, uma breve ministração, e depois a gente vai para o parque aquático. Por que eu não estou falando de jovens? Apesar que nós somos jovens, faz barulho aí no seu lugar, né? Porque a gente é casada, que a gente virou trapo, né? A gente é jovem, trapo é o diabo, velho é o diabo, a gente está aí. Mas o que eu quero falar, porque às vezes vai jovem, em linguagem de mulher, né? Às vezes é uma mulher casada, mãe de filho, ou uma mulher solteira que já tem uma idade, aí vai ficar aquelas conversinhas, porque Paulo diz nas cartas dele que quando eu era menina eu falava igual menino, agora eu cresci. Então vai ser assunto sério, a gente vai conversar, vai ter um tempo bem gostoso, né? Então eu falo, quem pode ir? Se você é uma pessoa madura, é um jovem, eu tenho 20 anos, mas sou madura, e assim, eu não gosto muito dessa vibe muito jovem, apesar que lá a gente vai brincar, vai rir, amados, vai ser muito legal. Mas você quer ir? Vai lá, faça a sua inscrição, já tinha bastante inscrição feita, eu vou levar 5 ônibus, né, 46 lugares cada ônibus, dá quase 250 mulheres aí. E vai lá, faça a sua inscrição. Eu sei que muita gente recebe agora, 5º dia útil, essas coisas assim. Vai lá, faça a sua inscrição, tem um link liberado aí nas redes, nas células. E você que não está em célula ainda, vai lá na secretaria, mas procure uma célula perto da sua casa também, que vai ser muito bom. E eu também tenho outro agora. Você libera aí o outro também para mim, o de garotas, por favor? Você libera o outro aí? O outro fly de garotas. A Aline é mais animada. Tem aí, não é o de garota, é o de garotas, né? Amados, escuta, a gente aqui tem projeto para todas as idades. Isso daqui, uma das líderes das mulheres, é a Aline lá desse projeto de garotas. O que é? São aquelas meninas mais maduras, que ainda se encontram solteiras, ou alguém que chegou aqui para a gente viúva, divorciada, que não se encaixa nos jovens. A gente tem um grupo que a gente conversa com elas e dá muito conselho. E tem um pessoal que vai beirando perto dos 30, vai dando um desespero, né? Estou sozinha. Não, estou falando sério.
Estou sozinha até hoje, amados, é melhor ficar sozinha do que casar mal. Quem casa mal fica ancorado. Quer ver um problema? Quer ver um homem de sucesso? Se ele colar com uma mulher ruim, ele vai para baixo. Agora, se um homem, ele não pode ter nada, casou com uma disjuntora boa, o cara cresce. Agora tem homem que não cresce porque a mulher é ruim. A mulher é ruim, só quer gastar, não ajuda, negócio é brabo. E a mesma coisa quando a mulher casa com um homem que é preguiçoso, canela grossa, que não gosta de trabalhar. Casou com um homem desse, filha, aí esquece. E eu falo sempre, se hoje ele não te leva numa hamburgueria, se hoje ele não consegue te levar numa churrascaria, tu vai casar com ele para quê? Os sinais já estão aí. Então, não se apresse, é sério, gente. Não se apresse se casar, não. Sirva ao Senhor, faça a obra do Senhor, que vai ser bom demais. E aí, amados, vai ser um final de semana em uma pousada. Não, fala de novo. Uau! A Viviane está querendo ir, casada, bem casada, mãe de 3 filhos, ela está me namorando para poder ir. Então, você que é viúva, você que está solteira, entrou aqui já divorciada, quer ir, vai, vem com a gente, são 60 vagas somente, nos procure a Aline aí, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé de novo no seu lugar, em nome de Jesus? Amém? E vamos aplaudir ao Senhor, e vamos receber o nosso pastor Alexandre Feijão, em nome de Jesus. Shalom, shalom, shalom. Paz a todos. Amém. Dá uma olhadinha ao seu redor, 360 graus. Por favor, cumprimente as pessoas que estão bem próximo de vocês. Isso aí. Anderson, você está em falha, que não foi para o encontro com Deus. Te procurei lá, não te vi. Amém, cumprimentor aí. Assim que você terminar o seu ciclo aí, sente aí no seu lugar, por favor. Glória a Deus. Aos irmãos que nos visitam aí, que estão conosco aqui, sejam todos muito bem-vindos. Se não tiver um lar, é uma igreja, é essa aí. A sua igreja, até Jesus voltar ou você morrer. É a última igreja da sua vida, ok? E vamos aí uma série maravilhosa, fabulosa. Eu tenho uma notícia muito boa, pergunta qual? Amanhã eu vou soltar para os líderes e vou pedir o líder para colocar em cada cela. Gente, o livro está na página final. Aí hoje eu peguei um dos capítulos para ler. Gente, ficou extraordinário. Foi feito em cada culto um capítulo, né? E de forma bem resumida, forma prática de falar. E o capítulo justamente ele veio num discipulado quando Paulo vê que o pai de Timóteo não é um pai cristão e ele decide tomar para com o filho ele e fazer o procedimento da paternidade, né? Coisas fabulosas está dentro desse capítulo aí. Amanhã vou soltar aí para a liderança. E a liderança, por favor, eu tenho um problema com os líderes, que ele não tem soltado o que eu tenho pedido nas células. Eu estou bem monitorando isso. Isso é ruim, porque eu não consigo ter uma comunicação com as células. Eu não acredito que a falha é na célula, está sendo no líder. Então, se o teu líder não coloca o que eu coloco na liderança, se alguém que você viu que tem um assunto na sua célula que você não tem, digo também que o líder tem vida, né? Se ele está no trabalho, se está tomando conta do filho, por aí, sem problema nenhum. Mas se isso é uma coisa corriqueira e ele coloca outras coisas, a não ser aquilo que o pastor coloca, por favor, você não vai fazer fofoca não, me passa essas coisas, só para mim saber quem é o líder de verdade está do nosso lado, né? Porque vai crescendo, aí você vai aumentando o trabalho, aí de repente você não tem mais aquela coisa que tinha no início, né? De olhar tudo e ver tudo, mas vamos sempre estar vigilantes. Amém, pessoal? Então amanhã você vai receber uma degustação do primeiro capítulo do livro de Timóteo. Eu não sei se você está feliz aí, mas eu estou muito feliz, né? Eu recebi agora vindo para cá, gente, mas está uma nobreza top das galáxias. E quando é que a gente vai fazer essa inauguração aí, essa festa para receber esse livro aí? Aqui em Rehoboth, não tem lugar melhor.
Não existe livraria, apesar de ter muitos contatos, para ir para uma livraria, para botar lá, para fazer um dia de inauguração lá, mas a gente vai comemorar a vitória em casa. Amém ou não amém, irmãos? Se eu fosse você, eu ficava feliz aí, porque o tempo de Timóteo foi fabuloso em nossas vidas. Minha esposa me perguntou hoje qual é a camisa que nós iremos usar o dia da visão. Eu falei, Timóteo? Está tão gostoso esse discipulado de Timóteo, que o nosso dia da visão, de 18 a 21, você vai ter que lavar a camisa pelo menos uns 3 dias, né? Você vai usar a mesma camisa em que nós inauguramos um ano. Para isso, já quero deixar aqui aos irmãos que não tiveram oportunidade de comprar suas camisas, não terá uma nova, será essa mesma camisa de Timóteo. Se você não comprou, não teve oportunidade na época, você pode ir na secretaria e encomendar com a Amanda, porque a pessoa que faz a camisa para nós lá, ela tem a mesma grade, então vai ser essa mesma cor, essa mesma camisa, vai estar todo mundo aqui celebrando. Afinal de contas, o nosso encontro da visão esse ano é discipulado, então é Timóteo. Amém, irmãos? Quem está com a camisa de Timóteo aí, fica de pé para todo mundo ver quem é Timóteo aí, por favor. Olha lá, fica de pé os camisas de Timóteo, por favor. Dá uma olhadinha ao seu redor, você que não tem. Olha que legal. Pessoal, já poupa um pouquinho dela agora, para de usar, tá? Por favor, pelo menos para ela ficar mais conservada aí, porque tudo se deteriora com o tempo, né? E se você ficar usando até lá, já viu, né? Isso é algodão, né, pessoal? Entendeu? Então já bota lava, já põe na gaveta, lavadinha, alvejada lá, passadinha para no dia 18, na inauguração, Giovanni Si, sextou, a gente está aí com essa camisa linda, abençoada. Pastor, e no outro dia? Outro dia eu vou usar a mesma camisa sem lavar, 2 dias até passa. Aí saiu do culto, já vou entrar no banho com ela na mão e o sabão esfregando, né? Aí bota para secar e no 3º dia, além da ressurreição de Jesus, vai recitar sua camisa também, né? Que é o domingo aí. E na segunda-feira vai ser aquela rapinha, já é o encontro da visão, está todo mundo solto mesmo. Aí já vem com ela suada, abençoada, né? Cheio da unção do domingo. Pessoal, hoje o nosso tema é fechando o livro de Tito. Ai, gente, é tão curto, gostaria de passar por muito mais aqui. Eu não sei se os irmãos tiveram o prazer de prestarem atenção no culto de domingo. O culto de domingo à noite eu fiz um culto segundo aquilo que dava, né? Porque a igreja é hiperlotada, né? Com muita gente, visitantes demais, 70 e poucas conversões. Uau, gente! E aí eu tentei aí trazer algo dentro do contexto, porém, a mensagem de Tito completa está no culto da manhã e muito bem detalhada. Então entre lá no YouTube, tá? Que você vai ver um outro tipo de culto, mais explicativo, mais diluído, tá? Mais simplificado, tá? Tudo lá no YouTube, dá uma lida lá para você não passar voada aí no livro de Tito. E hoje a gente vai terminar esse livro maravilhoso que nos abençoou demais. E agora, o que vem por aí, né? Vamos esperar, Deus tem sempre algo novo, maravilhoso para a gente, amém? Então, por favor, o nosso tema de hoje é um tema no qual não tem outra data melhor para cair, a não ser agora, porque sábado nós temos o batismo nas águas. Você viu que eu falo e dou uma folga, porque eu sei que vai ter o seu grito, né? Sábado agora tem batismo nas águas. E aí nós iremos agora falar de uma vida no Espírito. Porque eu acredito que todos batizam nas águas, para que tenham essa vida com o Espírito. Para minha surpresa agora, vim conversando no carro, a minha esposa disse que estava com um rapaz na academia, e ele é de outra igreja evangélica. Tem uma vaga aqui, brother, vem para frente, tem vaga aqui na frente. E ele é de outra igreja evangélica, vem, é você mesmo, aqui na frente, dá uma honra para te sentar aqui, ó. Isso aí, ó. Tem outro também lá, ó. Aqui, ó, do lado da pastora Sueli, ó. E aí, ela me disse que... Aqui, senhor, aqui, ó. Obrigado, viu? E ela me disse que essa igreja evangélica, que é uma igreja da super graça, né? Esse apóstolo, ele está na rádio aí, sempre com as mensagens dele no horário noturno, e eles não batizam, isso eu não sabia, eles não batizam na água. Mas eu também dei mole, já devia saber, né? Porque o princípio dele é super graça, né? Se eles tiram ali o jejum, dizendo que não vale mais, de certo, Cristo liberou totalmente o poder para a gente, quando ele se rendeu naquela cruz e ressuscitou dos mortos, isso é notório.
mas isso não me inibe de ter uma vida de santidade, uma vida de jejum, de oração, né? Que me torna vigilante, ok? O que ele já fez já é o necessário, sem problema. Mas agora, se Jesus é a minha fotocópia de santificação e de obediência ao batismo, como? E é uma ordenança, quando ele diz, Mateus 16, 15, ide por mundo inteiro e pregai o evangelho, toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. É uma ordem para a salvação. Não que o batismo salve alguém, mas um salvo deve se batizar. Um salvo deve cumprir as ordenanças, até porque uma vez que eu omito as águas, eu vou dizer, eu sou muito melhor do que Jesus. Jesus tinha pecado, eu que não tenho, não preciso ir para lá. Aí muitas pessoas no século de hoje acham que não devem se batizar porque tem uma vida em pecado. Justamente, essa a tipologia do batismo. Você desce as águas e a velha criatura, os pecados antigos ficam lá e você não deve mais voltar, porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura se tornou, as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo, ou se fez novo. Então eu fiquei agora impactado sabendo que ele também não batiza. Gente, aí a minha esposa começou a conversar com esse rapaz e ele disse, agora eu estou meio confuso, batiza ou não batiza? Ou seja, eu sempre vou dizer, um cego guiando o outro cego, e aí não dá. Graças a Deus, no sábado agora, já passou de 100, né, pastor Jorge? Já passou de 100, né? Está com quanto? 3.000 pessoas? Etc e tal. Meu irmão, vou viver os dias de Pedro aqui, meu irmão. 3.000 pessoas. Glória a Deus. Já estamos com quanto? 100 e quanto? Ai, Jesus, relatório, deixa. Passou de 100 pessoas lá no grupo lá. Está com quanto, pessoal da consolidação? 100 e? Obrigado, pessoal. 103, ó. Mas no dia, 105, mas no dia aqui do batismo, aqueles que irão visitar, somarão mais 100 para a gente, né? A gente tanto cumpre o batismo com aqueles que são... vêm amadurecendo, estão frequentando célula, culto. Esses também para nós é um motivo de batizarmos. E a gente também é um pouco meio na doideira do Felipe aqui de Atos 8. Batiza aqueles que estão no meio do caminho, ok? Então a gente vai cumprir a Bíblia nas duas vertentes aqui. E no sábado agora, bem-vindo a 200 pessoas batizadas. Gente, tem que ter fé para isso. 200 pessoas descendo as águas no sábado agora. Então eu quero falar um pouco hoje dessa terceira carta, com essa tônica do batismo do novo nascimento. E que Deus fale comigo, fale contigo, fale com cada um de nós, sendo nós batizados, independente do tempo que a gente tem de batismo, ou ainda aqueles que irão se decidir ao batismo. Por favor, Tito capítulo 3, no verso de número 1 ao 8, por gentileza. Vamos lá, Júnior. Todo mundo junto? Pega a leitura, caderno, caneta, Bíblia e anotem tudo, porque amanhã tem célula. Lembre-se, a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades, devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem toda verdadeira humildade. Só um instante, por favor. Deve ser amáveis e que mostre todos a verdadeira humildade. Verso 3. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres também. Éramos cheios de maldade e de inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor a nós, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, bom, que merecêssemos, não, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou e removeu todos os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu uma vida por meio do seu Espírito. Está todo mundo certo acompanhando? Verso 4. É 5? Isso aí. Generosamente derramou o seu Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da sua graça, Ele nos declarou justo e nos deu a esperança de herdarmos a vida eterna. Essa é
uma afirmação digna de confiança. E que você insista, Tito, nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem em fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos nós. Palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Quem pode, honre ela com seu glória, com seu aleluia, e dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Bom, o nosso título é Uma Vida no Espírito. Repete comigo, por favor. Uma vida no Espírito. Tem como alguém dizer que fala em línguas e fala palavrão? O Espírito, ele é de confusão? Veja bem o que a carta de Tiago diz. De uma única fonte não há dois tipos de sabor de água. Ou é potável, ou uma água poluída, né? Então, não tem como alguém dizer que tem uma revelação no Espírito e as suas obras, logo após essa revelação, negam que, na verdade, que aquela pessoa tem uma vida no Espírito. Se eu tenho uma vida no Espírito, isso é contínuo. Eu não estou dizendo de alguém em que possa errar e possa ter uma sequela, uma fraqueza ou uma queda que não foi combinada, né? No mundo nós teremos aflições, nem todas elas nós iremos saber resolvê-las. Mas uma pessoa que diz que tem a vida no Espírito, ela tem que mostrar esse fruto diariamente, semanalmente, quase 24 horas por dia. Por exemplo, você para dormir, diz para o Espírito Santo, sai da minha casa agora. Você para acordar, você diz, não preciso de você agora. Quando você acorda, o que você fala? Bom dia, Espírito Santo. Dedico esse dia ao Senhor. Faça parte da minha vida, me dê sabedoria, porque é inevitável chamar Ele. Porque é notório que os discípulos não sabiam muitas coisas, como iam ser e como iam resolver. E Jesus disse, o Espírito será enviado a vocês e Ele vos ajudará. Então aquilo que o próprio Jesus falou assim, vocês precisam esperar a descida do Espírito Santo para que Ele vos ajude ao que vocês devem fazer, proceder, como vocês devem agir. Se o próprio Jesus deu norte, dizendo que o Espírito Santo seria a capacitação sobre a vida do homem, sendo assim, 12 apóstolos tinham uma necessidade do Espírito Santo melhorar a vida deles em 100%. E não sei você, mas é só você olhar para a vida de Pedro, que é um personagem citado aqui. É um cara que desiste, é um cara que corta a orelha do soldado, é um cara em que tem a mesma vertente de andar sobre as águas, também fraqueja. É um cara que é um sinônimo para nós de uma vida no Espírito. Após a descida, o Pedro das páginas do Evangelho de João e o Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, parece ser outra pessoa. E eu afirmo para vocês, é justamente outra pessoa. Ao ponto daqueles que testificaram a mensagem que Pedro pregava, dizendo, esse cara é iletrado, ele é galileu. Ser galileu vive da pesca. Um pescador não tem tempo, ou ele tem tempo para trabalho ou para estudo, não é um doutor, não é um Lucas da vida, é um Pedro da vida. E ficaram impactados com uma performance da fala de Pedro. É possível o Espírito Santo mudar o teu linguajar? Você é uma pessoa que se arrasta, cheia de gíria, qual foi, já é, tamo junto, um monte de coisa assim. Além disso, umas gingas que também são palavrões culturais. Mas quando você recebe o batismo do Espírito Santo, ele muda a sua consciência, ele muda o seu coração, ele muda o seu estado de alma batida, ele muda o seu falar, ele muda até locais da sua vida, dizendo para você, teus pés não é para estar mais aí não. Ele muda totalmente. Então, uma vida no Espírito é uma vida no Espírito, independente da fase da sua vida. É só você olhar, meus irmãos. A vida de Pedro tem toda essa integridade para nós. Após a descida do Pentecostes, o que ele se tornou? 3.000 almas. Um cara valente, empoderado. Eu não sei qual foi a experiência que alguém ou algum de vocês tiveram com a pessoa do Espírito Santo. Eu trato o Espírito Santo como uma pessoa. Pergunta para mim o porquê. Porque a Bíblia diz que ele tem sentimento. Então, se ele tem sentimento, ele é uma pessoa. É espírito, mas é uma pessoa.
E eu preciso me relacionar assim. Senão eu vou achar, um exemplo, ele é Deus, ele é Deus. Jesus é Deus, Jesus foi Deus. Mas se Jesus fosse 100% Deus, os discípulos não conseguiam ter acesso. Então eu preciso que Jesus também seja 100% homem para eu me identificar. Então o Espírito Santo, ele é tratado como uma pessoa, por quê? Porque ele tem sentimento, ele caminha com a gente, ele geme pelas nossas orações. Aquilo que a gente não sabe orar, ele nos ensina a orar. Aquilo que a gente não sabe levar até Deus, ele leva a nossa oração para Deus. Ele empodera a gente. O Espírito Santo designa Paulo para descer em tal lugar. Então o Espírito Santo coloca a gente em tal lugares. O Espírito Santo também impede que a gente esteja em alguns lugares. É uma vida movida no Espírito Santo. João 3,8 diz que o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, e se ouve a sua voz. Assim é a vida daquele que é guiado e nascido pelo Espírito Santo. Você vê que tem um nascimento e tem um guiar, que é conduzir. Então todos são guiados pelo Espírito Santo. Você faz plano, mas a palavra final vem dele. Você pode ter feito um cronograma de vida, mas se ele falar assim, ó, isso é a ideia sua, eu não quero que você faça isso. Você pode ter colocado coisas de prioridade, mas ele pode chegar e mudar tudo de lugar na sua vida. Por quê? Porque a nossa vida é guiada por ele. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Alguém pode dizer isso? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quanto mais você entender dele, no final do culto, você vai receber mais dom em batismo. Você entende? Quanto mais você falar dele, quanto mais se importar, né, sobre esse assunto, no final do culto vai ser bem bacana para você. Então, uma vida guiada no Espírito, que é a nossa noite de hoje. E Paulo, ele diz justamente para Tito, sobre essa vida guiada no Espírito. E ele começa dizendo sobre a submissão. Já tratamos capítulos anteriores, que nós iremos dar uma rascunhada aqui. Mas ele diz assim, ó, lembre-se que todos vocês sujeitos ao governo e às autoridades devem ser obedientes, sempre prontos a fazer o bem, sobre governo e autoridade. Por que eu trouxe isso de volta? Porque agora a gente vai dentro de uma vertente que o Senhor me trouxe à memória. Por exemplo, eu vou obedecer um patrão ímpio que ele rouba e eu sou conivente com o roubo dele? Não. Obedecer a uma autoridade não significa concordar com ela quando ela quebra os seus princípios de fé. Então, por exemplo, as parteiras estavam com uma carta de Faraó mandando matar todas as crianças, inclusive Moisés. O que as parteiras fizeram? Não mataram as crianças. Por quê? Porque elas tinham uma fé diferente de Faraó. Elas eram hebreias. E se ela matasse aquelas crianças, obedecendo o seu superior, ela estaria obedecendo aos homens e desobedecendo a Deus. Então, qualquer um princípio na sua empresa, do seu líder, que quebre qualquer uma palavra de ordem, uma direção, que quebre um princípio, esse líder, esse patrão, esse pai não deve ser seguido. Está comigo aí, não? Se a ordem tem princípio nela, obedeça. Se a ordem não tem princípio, não obedeça. Por exemplo, o Daniel estava na Babilônia. Todo mundo concorda? Veio uma ordem. Nabucodonosor, junto com seus magistrados, que não podiam adorar nenhum deus na Babilônia. Daniel obedeceu essa ordem? O que Daniel fez? Colocou uma janela em destino a Jerusalém e orou a Deus de forma consecutiva 3 vezes ao dia. Então, toda obediência e submissão tem um princípio. Vale para marido e mulher também. Se quebra o princípio com Deus, aí fica com a palavra dos apóstolos. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, a palavra submissão que ele está colocando, e quero que você imagine essa ilha aqui de Creta, em que era ainda o tempo da escravatura, onde tinha muitos escravos, e onde os servos que trabalhavam para esses homens tinham que fazer a diferença. Porém, ele coloca isso embutido, essas entrelinhas, em que nós devemos ser submissos aos nossos patrões. E agora eu quero que você volte ao culto anterior, no capítulo 2, no versículo 9, quando diz assim, ó, capítulo 12, versículo 9, quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu senhor, e fazer tudo possível para agradá-los, e não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar bons, inteiramente dignos de confiança,
Assim tornarão atraente em todo sentido o ensino e respeito a Deus, nosso Senhor e Salvador. O que Paulo escreve para Tito dizendo? Que o testemunho de vida tem que ser de boas obras. Eu posso muito bem trabalhar numa empresa onde o patrão nega um monte de atributos, onde ele força você a roubar, força você a mentir, e posso dizer para ele: poxa, eu dependo tanto, o jeito de falar, eu dependo tanto desse trabalho, que eu estou sem graça de chegar para o Senhor. Mas isso está me incomodando um tanto, porque eu sirvo a Deus, eu sou uma nova criatura, eu coloquei minha vida diante do altar de Deus, mas não estou julgando o Senhor, mas é que não compete a mim mais isso. O Senhor pode me mudar de função, que não me comprometa a minha fé? Você vai ganhar o seu patrão, você vai ganhar a confiança dele. Das duas, uma: você vai ganhar ele, ou ele vai dizer assim: faz o que eu estou mandando. Aí, honestamente, se não tem via de regra, você vai dizer para ele assim: por favor, me manda embora então. Não tem como eu estar compatível com esse erro. Você está entendendo aqui? Não. Mas você pode muito bem startar algo maravilhoso nele, em que ele pode olhar uma pessoa leal. Se é leal a Deus, vai ser leal à empresa. E você pode estar mudando o coração dele para algumas coisas. É o que ele está dizendo. Mas quando quebra o princípio da palavra, não vale obedecer a ele. Se quebrou o princípio, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Por exemplo, o seu marido não é cristão, dia de domingo ele quer tomar uma cerveja. Aí ele obriga você a tomar uma cerveja. Você vai beber? Não. Isso não é um marido, isso é um cão disfarçado de gente. Outras coisas mais ainda elevadas. Você não vê quantas pessoas são pegas, irmãos? Você vai, um dia de domingo, tem visita no Bangu, 1, 2, 3, 4, 5, 10, sei lá quanto aí, lá na estrada do Guandu. Você vê a exposição que aquelas mulheres são colocadas. Tem mulher vulgar, mas tem mãe ali no meio, que entra naquele crivo de revista, que é surreal. E pode ter um filho desse, ou um marido desse, fanfarrão, que pode obrigar ela a colocar e induzir alguma coisa para que se leve lá para dentro. Ela vai obedecer, vai quebrar um princípio da ética dela. O erro foi dele para levar lá para dentro. Eu acho que isso é um abuso excessivo de autoridade. Então, quando a autoridade quebra um princípio, abandona essa autoridade, porque já se perdeu de Deus há muito tempo. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus. No verso 3 ele diz: em outros tempos, agora sobre nós, em outros tempos nós também éramos insensatos. Lembra dos donos, os líderes, esses que prestam trabalho, nós devemos estar subordinados a eles são ruins, mas igual a eles também éramos nós antes da descida do Espírito Santo. Também éramos nós antes de conhecermos Jesus. Então olha só, o vento que venta lá, venta cá. O mesmo espelho que mostrou o erro dele, também um dia mostrou o nosso. E o que ele coloca isso aqui? Não é para a gente se vangloriar e dizendo: o meu patrão não presta. Só você lembrar um ano atrás onde você estava. É só você lembrar 2, 3 anos atrás quem era você. É só você lembrar o que você também praticava, que era semelhante a ele. Aí, para não ficar descaracterizado, e o mesmo olhar de misericórdia que Deus teve pela sua vida, também precisa ter pela vida dele. Aí ele diz justamente isso: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Já bebeu, já fumou, já traiu, foi traído, já jogou, já fez tudo de errado. Só porque agora você conhece Jesus, você acha que você é mais importante que essas pessoas que ainda não se renderam ao Senhor? Graças a Deus que a sua vez chegou, louvado seja o Senhor. Mas não devemos descaracterizar essas pessoas, porque a graça que alcançou a gente, não fomos nós que fomos correndo atrás dela. Se dependesse da nossa fraqueza carnal, nós estaríamos na mesma bebida, na mesma cocaína, na mesma parafernália até hoje. Não tínhamos força para sair de lá, mas uma mão soberana, uma força extraordinária. Quando você raspou aquele negócio, ia dar aquele puxão, ele falou: meu filho. Você ouviu uma voz latejar dentro de você. Quando você foi contratado para matar, para roubar, fazer um crime no qual você ia estragar a vida de alguém, denegrir uma família, na verdade, alguém gritou dentro de você, dizendo para você assim: ó, você é meu, não faça essas coisas. Porque você não está aqui, meu irmão, porque você quer. Não é a nossa vontade, lembra que eu falei? Nós somos guiados e conduzidos por Ele.
Você só está aqui porque você está ouvindo uma voz. Talvez igual a Samuel ainda, muitos. De que forma? Samuel ouve a voz de Deus dizer e levanta pensando que é Eli. Mas nós estamos aqui para te instruir que essa voz que você ouve no seu coração não é meramente humana. É o Senhor dos Exércitos te chamando para uma coisa extraordinária. Quando Deus disser, meu filho, você diga para ele, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Alguém reage aí com fé, com aplausos, com glória a Deus, com aleluia no seu lugar. Então eu quero fazer uma pergunta com uma didática com a igreja aqui. Prometem responder a verdade? Somente a verdade? Nada mais do que a verdade? Quem queimava em prazer e em paixões antes da igreja? Antes de Jesus chegar na sua vida? Mão lá em cima, por favor. Mão lá em cima. Quem queimava de paixões e prazeres? Todos nós, 100% da igreja. O que nós tínhamos para estar aqui nessa noite? Nada. O que nós éramos em Deus para que Ele pudesse nos aceitar? Nada. Às vezes eu fico até perguntando, o que Deus viu em mim e em você? Se na sua família você mesmo ditava que tinha pessoas mais indoutas do que você, melhor do que você, mais experiente que você, no meio dos seus amigos tinha uns mais qualificados que você, aí Deus escolheu você. No meio social que você vivia, muitas outras pessoas, você mesmo reconhecia, porque a gente tem esse padrão de reconhecimento na nossa mente. E o fulano é muito melhor do que eu. Se fulano falar, não vou nem falar nada, porque o discurso dele já é bem melhor do que o meu. É ou não é? Agora quem Deus colocou para discursar? Você. A quem Deus deu a palavra da verdade? Você. Por que isso? Porque não é sobre você, é o poder dele que habita em você. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele chama as coisas loucas para confundir. Olha o nível que a gente está. As coisas loucas, o que não são, desprezados. Ele chama as coisas loucas para confundir as que dizem ser sábias. Estamos nós aqui. De mim não tem nada. Repete assim, de mim não tem nada. Se tem alguma rapinha aqui na minha vida, de coisa boa, repete aí, irmão, diga, foi Deus. Ou melhor, diga, é de Deus. Você sabe falar, irmãos? Você sabe fazer alguma coisa? Não tem como, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Se tiver algum motivo para se gloriar, se vangloria no Senhor, é dele. Há uma tipologia da Bíblia, uma didática muito interessante que ela diz sobre o machado. O machado, quando ele não está afiado, isso é a pessoa do Espírito Santo, você gasta muita energia para quebrar um tronco, para derrubar uma árvore. Então a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Hoje, uma pessoa sábia no Espírito, ela não entra em guerra se antes não dizer o que Moisés disse: Senhor, eu só vou se tu for comigo. A gente não deve sair de casa sem antes falar as nossas iniciais: Pai, estou saindo, por favor, na saída e na entrada esteja comigo. Deus, estou indo tomar uma decisão. Se não for da sua vontade, faça. Hoje eu coloquei para uma pessoa sobre um grande projeto sobre Rehobote. Uma pessoa me fez uma contraproposta. Aí eu coloquei, olha, Romanos 8, 28. E coloquei um texto, dizendo, se eu falar vocês vão saber. Aí coloquei Romanos 8, 28. O que é Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, que andam segundo o seu decreto. Então não vem dizer que Deus está cooperando com aquele que está errado. Não coopera não. Completa a frase. Faça ela toda por completo. Então se tem alguma coisa na sua vida que talvez você queria que acontecesse, não aconteceu, você não deve, com um homem espiritual você deve dizer assim: Deus me deu um livramento que eu não sei hoje, mas é um livramento que eu vou contar amanhã. Uma atraso, alguma coisa que não se concluiu, Quem dirá aquelas pessoas que perdem avião, perde o voo e depois vê que o avião caiu e fala: meu Deus, que atraso abençoado. Então a gente precisa aguardar o segundo tempo. Gente, quanta gente andando na igreja. A gente precisa aguardar o segundo tempo. Por quê? Porque se nós vivemos do resultado do primeiro tempo, a gente vai se tornar descrente. Mas aguarda, porque até o apito final tem uma resposta de Deus exata sobre nossas vidas. Está comigo aí? Então levanta sua mão lá em cima e diz: a última palavra, Deus é que dá.
Toca no ombro dessa pessoa, porque ela precisava dessa resposta hoje. Em outros tempos nós éramos cheios de maldade, de inveja, e odiávamos uns aos outros. Então nós éramos escravos de quê? Escravos de nós mesmos. Eu estava com dinheiro e ali bebia. Eu estava com dinheiro e ali e fumava maconha. Eu estava com dinheiro e ali usava uma droga. Eu estava com dinheiro e ali me prostituía. Eu estava com dinheiro e ali e jogava. Esse era o meu desejo, que nunca fui alimentado, que nunca me saciou. Então eu já deixei de ter controle sobre as minhas emoções e hoje me tornei um homem espiritual. Um homem espiritual que tudo espera no Senhor, que tudo sabe que Deus está ao nosso favor. Ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo na sua vida em algumas áreas, todavia me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Olha que palavra linda, esperarei no Deus da minha salvação. Uns confiam em carros, irmãos, outros confiam em cavalos, e nós continuamos ainda a esperar e confiar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, é justamente o papel do cristão. Aonde Saul foi reprovado, nós somos aprovados. Por quê? Porque o povo estava indo embora, e Saul foi lá e quis fazer a oferta. Mas um servo de Deus não risca um fósforo, e Deus fala, bota fogo. A gente não assina uma caneta, nada se Deus não falar, vai que eu estou contigo. A gente não é capaz de levantar uma loja, abrir um empreendimento, se Deus não falar assim, sou eu que estou fazendo. Porque a gente já perdeu esse tempo de perder tempo segundo aquilo que a gente achava que era bom. Agora eu só quero o que Deus quer para a minha vida. Agora eu só faço o que Deus manda eu fazer. E operando Deus, quem impedirá? Então chega de errar. Segundo ciclo desse mundo, o camarada está de vento em polpa no comércio dele. Aí o dinheiro está sobrando em caixa, aí ele fala, de forma exaustiva, talvez ensoberbecida, ele diz assim, está tudo dando certo, vou abrir outro. Porque eu tenho dinheiro, tenho recurso, tenho gente para trabalhar. Não, o homem de Deus não é mais essas emoções, porque se ele der um passo errado, ele pode estragar o que está aqui hoje. Então ele diz assim, Deus, está tudo fluindo. É o Senhor que está me enviando? Ou sou eu que estou querendo ir? Porque depois que a gente se torna um homem espiritual, não é mais dinheiro não, filho. A gente vive agora debaixo de propósito. Então tem que andar segundo os propósitos que Deus colocou sobre nossas vidas. Uma aceitação de um trabalho, eu preciso saber se é Deus que me colocou lá. Porque se eu tiver pela minha mera vontade, o meu currículo, eu posso me comprometer. Então, não darei um passo se a sua presença não for comigo. Não tomarei decisões se o Senhor não estiver comigo. Qual é o grande segredo da vida de um cristão? Pergunta qual? Aonde a nuvem estiver, esteja debaixo dela. Se a nuvem se mover, acompanha. Se a nuvem ficar e não sair, todo mundo está saindo. Às vezes você vai ver muitas pessoas andando, mas deixa eles andar. Porque quando vier o sol vai queimar todo mundo, mas você está debaixo da nuvem. E se a nuvem der uma direção para você profética, vá debaixo dessa direção profética. Levante as suas mãos e diga, Deus, não tomarei decisões se o Senhor não falar comigo. Quem está entregando isso em verdade, de verdade? Quem está entregando isso em verdade? Então aumenta o nível da sua voz, diga, Deus, não tomarei decisões se o Senhor não for comigo. Um dia tinha um rapaz dizendo assim, eu estou saindo dessa igreja. Eu só perguntei para ele assim, um líder de ponta, Deus já falou contigo? Ele, não. Eu falei, então não posso fazer nada. Se Deus não falou contigo, você quer que eu abençoe a sua saída? Você está entendendo? A gente não pode tomar decisão. A gente precisa ter uma orientação de Deus, senão vai ser problema. Uma simples troca de trabalho, uma simples troca de residência, a mudança de um bairro para o outro, porque todos que são nascidos em Deus são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, isso tem a ver para tudo? Claro, por quê? Porque agora você é um homem e mulher espiritual. Você não anda mais segundo o desejo da carne, agora você anda segundo o ciclo do Espírito.
é tão real. A gente vai ler aqui em Gálatas capítulo 5, você vai ver que se você perder o ciclo do Espírito, você vai entrar nas obras da carne. E as obras da carne são mortíferas para a nossa vida, que vivemos uma vida no Espírito. Bom, quando nós falamos de vida no Espírito, a gente vai lembrar do que nós éramos, porque o que Ele fez na nossa vida tem que ser exaltado e enaltecido, tem que ser reconhecido. Quantos palavrões você falava na semana? Qual tipo de música que tocava na sua casa? Qual tipo de roupa que você usava? Lembrando, tudo isso que eu estou falando são coisas que parecem ser simples, mas são aquilo que a gente consegue ver. Se você diz que tem uma vida no Espírito, o seu tipo de foto na internet, o seu tipo de roupa usual que você usa, ainda são as mesmas, né? Não há diferença da antiga criatura para a nova criatura. Você finge ter uma vida no Espírito. Finge, você usa o nome. Aí Deus naquele grande dia vai dizer, não te conheço. Quando a gente tem uma vida no Espírito, a gente seleciona as amizades para colocar dentro da nossa casa. Quando a gente tem uma vida no Espírito, alguns lugares já não são mais cabíveis para a gente. Alguns tipos de pessoas já não devem mais estar do nosso redor. Eles são bons, mas para o que eles querem, mas para mim não me acrescenta mais nada. E o que não me acrescenta acaba me atrapalhando, me ocupando espaço de tempo. Então, se você não mudou o seu comportamento, naquilo que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você veste, tudo isso é um pacote de santificação. Se você não mudou, a sua vida ainda não é uma vida no Espírito. E vai dizer para mim que o Espírito Santo já falou isso para você e você não obedeceu, eu vou dizer para você que ele está tentando, mas você ainda não vive uma vida no Espírito. Porque às vezes a gente fala assim, ó, fulano faz isso. Ai pastor, foi confirmação porque o Espírito Santo falou. Ele falou e você ouviu e não fez? Doido. Deus já tinha me dito isso. Deus disse e você não fez? Mais doido ainda. Porque quando o Espírito fala de verdade, você não quer nem que ele repita. Deus falou, está falado. Vamos só cumprir. Está comigo aqui não? Olha o que diz no último culto, 1 Pedro capítulo 4, verso 13. No passado, 1 Pedro, epístola, capítulo 4, verso 3. No passado vocês desperdiçavam muito tempo praticando o que gostavam, de fazer aquilo que não criam. A imoralidade, desejos carnais, farras, bebedice, festanças, desregrada, além de detestáveis adoração a ídolos. Agora, essas pessoas que vocês estavam juntos ficaram surpresas quando vocês deixaram de participar das suas práticas desregradas e destrutivas, por isso difamam. O que a Bíblia traz para a gente? Acho que até fizeram rios com essa colocação, eu resolvi trazer de novo. Porque isso traz justamente a lógica de como nós éramos. É quando você olha para alguém que fazia justamente aquilo que você fazia, está no mesmo lugar que você estava, a mesma corrupção que você estava. Por exemplo, você andava do lado de alguém que essa pessoa era uma pessoa totalmente corrupta, defraudulenta, era um 7-1 estelionatário. Aí você vê esse cara fazendo as mesmas coisas, enganando pessoas. E hoje você se converteu. Aí você fala, cara, eu fazia aquilo. Quando você vê um pai de família tirando o bife da casa para passar na passarela de Camará, para pegar aquela banca e falar, me dá um de 20 aí. Ao invés de comprar uma dúzia de ovos, você vai falar, caramba, eu fazia aquilo. A mesma coisa. Nós temos que ter uma vida e um testemunho do que nós fazíamos antes. Aquilo que nós éramos detestáveis, e aquele grupo que nós participávamos. Se você não olhar, e se você não saiu, você não tem uma vida no Espírito. Porque se tem um grupo antes dos amigos, em que você já tentou implantar Jesus e não consegue, meu irmão, dá um tempo, deixa ele sentir saudade de vocês. Você vai ouvir mais a fundo a palavra advertiva sobre isso. Tentar 1, 2 vezes, depois não tentar mais. Porque isso acaba roubando as suas energias. Quem fica sem fé é você. Tem muita gente querendo ganhar aquele que Jesus falou para levantar. Jesus falou para Judas, levanta, vai fazer. E tem gente falando, não, Judas, senta. A gente está num evangelho muito bonzinho. E a linguagem do amor hoje para nós é preocupante. Como se a gente tivesse que amar todo mundo. E amar todo mundo em nome do amor. Em nome do amor está surgindo a super graça. A gente tem que amar a doutrina, a seriedade de Deus. A gente tem que amar a vara de Deus, porque é vara a doutrina que conserta. Pastor, e o amor? O amor está embutido, porque quem ama, corrige. Não adianta ficar passando a mão na cabeça não, meu irmão. Erre, ponto, acabou. Alguém comigo aí? Não. Então, aquilo que nossos amigos faziam e continuam fazendo,
tem que mostrar a diferença para a gente. Outrora, você passava pela sua esquina da sua casa e via aquele grupo sentado, e você fazia parte deles, ao ponto de você detectar que um vizinho seu saía de manhã e voltava à noite, e você estava no mesmo lugar, de uma vida improdutiva, sem um ganho diário, sem uma carteira assinada, sem perspectiva de vida nenhuma. Agora você sai de manhã e volta à noite e vê que você era um daqueles. Você deve se orgulhar disso. Triste por eles, mas se orgulhar. Porque quanto tempo você perdeu nessa mentira, nesse deserto de 40 anos, rodando e não saindo do lugar. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Em Mateus, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, justamente é o slogan, né, que o pastor Jorge gosta de utilizar, o versículo mais aplicado para se falar de uma nova criatura. Diz assim, 2 Coríntios 5, 17, Júnior: logo, todo aquele ou aquela que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou. Repete comigo: a velha vida acabou. E uma nova vida teve início. Repare bem como é que o versículo diz para a gente. Tem uma colocação verbal. Todo aquele que está. A palavra está, ela está localizada de forma verbal. Em qual sentido se aplicado? Ontem, hoje ou amanhã? Ontem, hoje ou amanhã? Exatamente, porque a nova vida, ela tem muita referência hoje. Não é o que você fez, é como você está hoje. Então, hoje eu acordei, estou em Cristo. Amanhã vou acordar, estou em Cristo. Depois de amanhã vou acordar, estarei em Cristo novamente. Porque enquanto eu estiver em Cristo, a velha criatura vai estar morta para sempre. Eu não sei quem é daqueles que brincaram com as crianças, ou você é um adulto que gostou tanto da brincadeira que acabou também entrando na roda. Quem é aqueles que tinham aquele bichinho chamado Tamagotchi? Tamagotchi. Agora, quem é um Tamagotchi aqui, que come igual a ele? Aleluia. Quem teve aquele Tamagotchi? Quem teve Tamagotchi? Se você não desse comida, ele... Quem já matou um bichinho daquele? Se você já matou um Tamagotchi, por que você não mata o pecado? Porque é a mesma coisa. Esqueci de dar comida para ele, vou esquecer de pecar. Eu quis ver o Tamagotchi morrer, pastor, sou ruim. Então seja ruim para o diabo também, né? Se você sabe que se der alimento, aquele bichinho continua vivo, é a mesma coisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passavam e tudo se fez novo. Eu sei que na sociedade de hoje é tão difícil quanto para Paulo também. Veja bem, Saulo teve muita dificuldade se transformando em Paulo para entrar na comunidade judaica. Aqueles apóstolos do primeiro século renegaram ele. O Espírito Santo teve que falar com Ananias para que ele pusesse as mãos e curasse ele. Paulo teve que ter carta de recomendação para ser incluído no meio da comunidade. Por muitas vezes ele usa o título dizendo: olha, eu sou apóstolo não pela mão dos homens, mas Deus me fez apóstolo. Porque o que aconteceu com ele foi extraordinário, sobrenatural. Mas se Paulo desse alguma deslizada, ele perdia todo o senso daquilo que ele vem sustentando. Onde eu quero entrar? A gente não tem mais tempo para olhar para trás, irmãos. Se você era um perseguidor do crente, isso era o passado. Se você colocava os crentes aprisionados, era o passado. Agora quem está em Cristo, como Paulo sempre esteve, nova criatura se tornou. Se você fez, roubou, mentiu, adulterou, isso tudo já foi enterrado, já está debaixo de 7 palmos, e Jesus não passa na sua cara nada do que você já fez, porque Ele vai dizer para mim: as velhas coisas já se passaram, e agora tudo se faz novo. É como um bebê sendo velho, um bebê novo. Tem alguém comigo aí? Não. Esse é o símbolo do evangelho. Eu fiz, mas ele não passa na minha cara. Ainda que eu tivesse um senso de saber o que é certo e errado, mas eu não era um homem espiritual. Agora eu sou um homem espiritual. Agora eu sou uma mulher espiritual. Agora eu sou um casal espiritual, um adolescente, um jovem espiritual, um obreiro espiritual. Agora eu tenho discernimento daquilo que eu fazia, já foi enterrado, já foi arrancado. E agora eu tenho o Espírito Santo e a minha vida é guiada pelo Espírito Santo. A nova criatura nasceu e agora ela vive para a vontade de Deus. Alguém nessa noite faz um barulho de gente avivada aí, meu irmão.
A velha vida acabou. Repete comigo. Mais vezes. A velha vida acabou. A nova vida teve início. Você pode ter vindo aqui a primeira vez. Cadê os visitantes que estavam aqui? Levanta a mão para mim. Nada do que vocês fizeram 1 minuto antes de entrar aqui pode se tornar para vocês como algo do hoje ou do amanhã. Se vocês decidirem hoje, se entraram afastado, desviado, também vai ser velho. O teu pecado perdeu a validade desde o momento que você entrou para aquelas portas. Se você é um servo, um irmão que já anda com a gente caminhando, você também hoje pode se despedir de algo ainda que você achou que tinha que se gastar tempo. A gente tem um conforto dentro da gente. Esse conforto ele é totalmente diabólico. Quando o diabo tenta paralisar o nosso andar, o nosso processo, dizendo assim, calma, já melhorou em muitas coisas. Essa ideia que vem na mente é mente diabólica. Você precisa repreender ela hoje. Ele vai dizer para você assim, calma, você já está indo para a igreja, está bem. Não, eu já era para estar voando na igreja. Eu já era para ter largado isso há muito tempo. Porque o largar do pecado, 2 Coríntios 5,17, é instantâneo. Uma criança, ela não demora 2 meses para nascer, trabalho de parto. Quando ela entra para trabalho de parto, a bolsa história é questão de horas para a contração. Não demora dias, senão morre a criança e a mãe. Tem gente morta porque ainda não decidiu dar luz à nova criatura. Aí fica todo inchado, problemático, não respira mais, fala, vou desistir da fé. Vai desistir, meu irmão, em nome de Jesus. Deixa essa criança nascer hoje, em nome de Jesus. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O pecado de ontem só tem validade se eu deixar. O pecado de 1 hora atrás só tem validade se eu deixar. Porque a Bíblia diz que quem decide por Cristo, o passado é passado, se faz como um velho. E o novo se faz. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E ela se renova a cada manhã. Há uma misericórdia de Deus estabelecendo sobre nós. Mateus capítulo 3, verso 8. João Batista se batizando os seus discípulos. Antes de batizar Jesus, ele tem um jargão que ele diz aos seus discípulos, dizendo sobre fruto. Olha o que diz Mateus 3, verso 8 e 9, Vitor, por favor. Mateus 3, verso 8 e 9. Provem suas ações. Repete comigo, provem suas ações. O que é ações? Obras, pensamentos, seu andar. Prove suas ações se vocês se arrependeram. Como é que eu vou dizer que eu tenho uma vida no Espírito? Segundo aquilo não que eu ganho, mas segundo aquilo que eu deixo de fazer. Segundo aquilo que eu perco. Porque uma vida no Espírito não é a quantidade de ganho, é a quantidade de perca que você tem. Uma vida no Espírito é a quantidade de renúncia que a gente tem. Porque vitórias não levam ninguém a perceber que tem o Espírito Santo. Mas renúncia, a gente sempre coloca Ele como a nossa prioridade. Então João Batista, batizando os seus discípulos, ele disse, prove os seus arrependimentos com suas ações. Ou seja, em outras traduções, na corrigida, põe na corrigida o King James, ela tem uma colocativa também, é igual, idêntica, mas ela diz que pelas obras, pelos frutos se conhecem a árvore, mais ou menos assim. King James ou corrigida, ou Almeida de 1993 também serve. Se demorar não precisa. Vamos lá. Produzir frutos que mostrem o quê? O vosso arrependimento. O que vai dizer que eu estou arrependido? Por exemplo, eu venho na igreja, choro e volto para fumar o mesmo cigarro. Safado. Pilantra. Eu venho na igreja, ouço a palavra, foi exaustiva, foi corretiva para mim, mas eu continuo ainda com os mesmos sintomas do que eu entrei aqui. Irmão, desculpa, você vai para o inferno da mesma forma. Ou para de vir ou vem de vez. Pastor, você vai dizer isso? Eu vou mentir para você, irmão. O que adianta você estar aqui ouvindo e não praticando? Vai para o inferno da mesma forma. Então quer dar uma palavra no norte para você? Já que você gosta de estar lá também, fica lá. Porque aqui tem que ter postura, tem que ter decisão. Porque aqui você está enganando a mim, a você e somente a Deus que não. Pô, pastor, você está me ensinando a sair da igreja? Na verdade, eu estou querendo saber qual a verdade que é mais verdadeira dentro de você. Está lá ou aqui? Então, irmão, esse negócio de ficar colocando vírgula, dizendo calma, vai devagar, entrei agora. Quem tirou a bateria do relógio foi você, porque o seu tempo Deus já chamou há muito tempo.
Quando Jeremias teve dúvida no chamado dele, Deus falou assim, ó, só para me startar, eu não queria passar na cara não, mas vou dizer, desde o teu ventre da tua mãe, eu já te escolhi e te nomeei. Quem está dando volta em quem aqui? Você que está dando volta em Deus, irmão. Não é o meu tempo, não é o meu tempo. Então vai curtir a tua vida. Quando você estiver igual o filho pródigo, na sarjeta você vem. Se conseguir chegar. Porque aqui só tem um lugar para uma coisa. Ou a nova ou a velha criatura. A velha criatura, ela precisa estar aqui também. Morta nesse altar. E a nova aí, jubilando ao Senhor. Alguém pode reagir no seu lugar dando glória a Deus? Então mostre, produzem. Qual o fruto que eu vou produzir? O fruto que eu vou produzir são frutos de arrependimento. Eu estou verdadeiramente arrependido e minhas obras vão dizer isso. Seguinte forma, dá uma olhada na sua rede social. Vê se você faz muitos homens a pecar lá. Vê quantas fotos de biquíni você tem lá, que homem casado. Vê quantas fotos de biquíni, expositiva, sensual tem lá. Vê lá. Quantas bebidas tem guardado na sua casa ainda? Depois de entregar a vida para Jesus. Geladeira ainda tem cerveja. Os armários ainda tem vinhos. Que nova criatura é essa? Que as coisas velhas ainda estão lá. Contato antigo ainda. Contato com coisas antigas, com gente antiga ainda, irmãos. Eu não sei o que você vai decidir nessa vida hoje, mas ó, eu não vou estar sendo influenciado, eu não vou dizer que a culpa é minha e eu fui definitivo para você. Na verdade, a minha intenção essa noite é só mostrar quem é o Senhor que vai vencer dentro de você. Porque lembra do título? Uma vida movida no Espírito. Eu quero saber se a tua carne é mais forte que o Espírito ou se o Espírito vai reinar sobre a carne hoje. Por favor, olha o que ele diz no verso 9 de Mateus ainda. Não pense que por dizer, uns dizem aos outros, né? Estamos salvos, pois nós somos filhos de Abraão. Isso não significa nada. Pois eu digo que até mesmo dessas pedras eu posso dizer que surgirão novos filhos de Abraão. Sabemos que o povo que estava ouvindo João Batista pregar era o povo da aliança antiga, que ainda tinha o Abraão como pai na fé, o Davi como rei, o Moisés como libertador, e eles estavam se apoiando nisso, dizendo assim, não, a gente não precisa se batizar, porque meu pai é Abraão, não preciso me batizar ainda, porque a minha esposa já é crente, para que eu também? Eu não preciso ainda me despir da nova criatura, por quê? Porque eu estou me apoiando num título, eu estou me apoiando numa função. Não, irmãos, não se apoie em Abraão nenhum. O teu foco é as renúncias que Jesus fez, tem que ser iguais a ela. O teu maior imitador, ou a pessoa mais aprimorada para você imitar, não tem outra igual, é Jesus. E a Bíblia diz que ele se esvaziou, tomou a forma de servo, assumiu a forma humana, foi obediente até a morte de cruz. Nunca se apegue a um cargo ou uma escala para você dizer, eu não preciso nascer de novo, eu não preciso me despir da velha criatura, porque estou liderando. Que garantia isso tem que vai te levar para o céu, irmão? Qual a garantia que eu vou para o céu só porque eu sou pastor, irmão? Só porque eu estou falando com vocês aqui? Eu tenho que todo dia mostrar para Deus que as minhas obras são obras de arrependimento. Está comigo aí ou não está? Versículo 4 de Timóteo, Tito capítulo 3, versículo 4. Mas quando Deus, nosso Senhor, revelou a sua bondade, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou e removeu, repete isso por favor, lavou e removeu, e nos fez nascer de novo, e nos deu uma vida por meio do seu Espírito. Olha que versículo lindo. Ele me chamou, Ele se importou comigo. Quem aqui já pegou uma roupa suja e colocou na máquina de lavar? Bagunçou a sua vida. A máquina educada, ela fica assim, irmão, para tirar sujeira? Como é que a máquina fica? É assim para tirar sujeira? É assim, ó, sujeira sai. É assim não? Como é que a máquina faz? Ela vai para lá, ela vai para cá. Quando a roupa pensa também para cá, vai para lá sem direção. É ou não é? Fica naquele negócio girando. É essa máquina de lavar que Deus colocou a gente aqui, ó, para limpar a nossa sujeira. É só com esse nível de palavra, para tirar nossas manchas. É só com esse nível de palavra. E se quiser, Ele pode aumentar a velocidade.
Então nós tínhamos uma vida assim, só que ficamos aqui, nessa centrifugação aqui em Rehobote. Passamos lá na centrifugação, lá no nosso Peniel, na nossa libertação, nosso momento de cura. Fomos tratados, fomos moídos, fomos ao reencontro, fomos ao fruto fiel. Alguns já fizeram um consolidando, meu irmão. Outros já estão aí fazendo casados para sempre, curso de noivo. É essa centrífuga que tira nossas manchas. É sobre isso. Deixa ele bater. Antigamente, os nossos pais, avós, não tinham a tecnologia de um botão. Como é que eles lavavam a roupa? Você sabe, né? Alguém está com uma roupa solta aí, por favor? Alguém tem uma roupa solta? Ah, Jesus. Deixa aqui. Olha os nossos pais antigamente. Roupa suja. Eles iam para a beira do tanque. É ou não é? Aquele sabão de coco, pedra. É ou não é? Ou tinha outra aí que eu não sei. Sabão de coco, né? Sabão de coco, eles pegavam. Torciam e a pedra. Meu Jesus, meus botões. Não, estão aqui. Estão aqui. Da manga? Ai, Jesus. Eu nunca usei mesmo. Eles faziam. É pouco, mas não era assim ou não era? Era assim ou não era? E a roupa saía branquinha ou não saía? A mesma coisa que a gente, irmão. Não tem que passar pano molhado na cabeça de ninguém, não. Ficar alisando, não. Esse negócio de alisar não melhora a vida de ninguém. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Tá doido, irmão? Tá à procura de um amaciante? O sabão aqui é em pedra. Mas também depois que botar para coarar no solzinho da justiça que é Ele, depois que botar no varal para pegar o vento que é o Espírito Santo, depois que passar um ferro para alinhar aquelas partes que ficaram dobradinhas, que é o fogo do Espírito, é só vestir o manto de glória. Tem alguém para receber isso aí, meu irmão? Ei! Deixa, meu irmão, bater. Quando Deus cobrar e falar daquilo que você faz, deixa Deus expor os seus pecados, irmãos. Deixa Deus gritar. Na verdade é tão gostoso quando alguém fala daquilo que a gente anda escondendo, irmãos. Você sente até desafogado, fala, até que enfim, alguém sabe, aí, estou querendo abrir mão disso mó tempão, me ajuda aí. Já é tempo, irmãos. Toca na pessoa do seu lado e fala, é tempo da nova criatura nascer. Fala com ele, vai ter dois efeitos. Alguém bonito vai nascer e alguém feio vai morrer. Depois que você nasce em Cristo, uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela não é bonita? Cara, ela nem é isso tudo, mas ela é bonita. Você fala, eu não sei o que ele tem. Porque ele é assim, você não consegue falar que ele é feio. Você fala, sei lá, não sei, mas, sabe? Não é? Já viu alguém cheio de Espírito Santo? Não fica feio. Não fica feio. O que fica feio é uma boca cheia de palavrão, uma boca cheia de cachaça. Alguém com a mente oprimida, coração com discurso contraditório. Mas uma pessoa cheia de Espírito Santo fala assim, cara, como você vai falar, pô, mas não é tão assim, não tem altura, é fofinho, é magrinho, sabe? Não tem dinheiro. Aí você fica assim, sem solução. Você fala, eu não sei o que é, mas para não dizer que é bonito, você fala, é legal, maneiro. Tem algo diferente. Eu não é, irmãos? É só você ver alguém com o Espírito Santo. Tem algo que você não sabe falar. Fala, pô, mas não é bonito, mas tem algo diferente. Dá uma olhada para essa pessoa. Porque a beleza que ele causa na gente é extraordinária. É algo novo. A gente vive uma vida de amargura, endividada, de mentira, de pornografia. Mas quando a gente conhece Jesus, irmãos, é diferente. Você melhora até o nível de conversa. Fica uma conversa mais educada, prazerosa. Você consegue ser educado, não falar. Você vai entrar na casa da pessoa e fala, dá licença.
Você é Bia, excuse me. Né? Aí você pede, sabe, por favor. E antigamente, faz esse negócio aí. Aquela voz, sabe, de trovão feia, aquela pessoa. Mas agora você, por favor, desculpa. Então são adjetivos que o Espírito Santo qualifica a gente a um nível de excelência. Alguém percebe isso aí na vida de quem está do seu lado? Não? Não, se percebe, por favor, você devia ter dado um abraço nessa pessoa há muito tempo. Se ela nasceu de novo no seu lado, dá um abraço nela. Quem sabe você pega um pouquinho desse tempero aí, ó. Olha o que o texto diz no verso 6: generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos. Irmão, ninguém é justo por mérito próprio, não. É Ele, por Ele, para Ele, por causa dEle. Então, de forma generosa, Ele derramou sua graça e nos declarou justo. Quando eu digo isso, declarou justo, Ele está vendo meu esforço, a minha renúncia. Aí vem aqueles burbulinhos, aqueles que querem fofocar e tudo, eles entram no nosso meio e justificam a gente. Por quê? Porque Ele reconhece o nosso esforço, nossas limitações, e Ele nos declara justo perante o bafafá do inferno, perante o bafafá das pessoas. Nós somos justos e justificados nele. Então, meus irmãos, todos nós aqui temos que levantar todas as manhãs e agradecer a Deus, porque Ele tem melhorado muito a nossa vida. Tem melhorado muito a nossa vida. A quem se permitiu nascer de novo, cara, nunca mais volta a ser velha criatura, porque ela volta. Ela volta. Tem gente que vai lá e desenterra. Tem gente que vai lá e desenterra. Não, deixa eu ver de que forma. Vou contratar um legista aqui para saber se morreu daquela forma. Tem gente que quer saber como é que deixou a vida antiga. Eu quero saber como é que eu deixei essa vida antiga. Eu quero fazer exumação de corpo. Não, irmão, já foi, deixa os ossos lá. Os mortos que vão visitar os mortos. Quem está em Cristo, nova criatura agora é. Deixa os mortos visitar os mortos lá, meu irmão. Agora nós estamos em Cristo, eu quero pessoas lindas. Cadê o perfumado aí, passou perfume hoje? Cadê a pessoa que penteou o cabelo para vir para o culto, que está cheiroso, com a roupa limpinha? Levanta a mão se está sem suvaqueira. Levanta a mão lá em cima e fala: estou cheiroso, estou cheio do Espírito Santo de Deus. Então dá uma forte salva de palma para ele aí. Aleluia. Essa é uma afirmação digna de confiança. Quero que vocês insistam nesses ensinamentos. Verso 8: para que todos que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. Agora eu quero entrar aqui no eixo da mensagem para o finalzinho. Fazer o bem. Ninguém faz o bem para ter melhora. Não. Nós falamos assim: vou fazer o bem porque, sabe, eu tenho que mostrar para as pessoas. É uma essência de quem já nasceu de novo. Porque se o cara nasceu de novo, o que está nele? Coisa boa. Deus é ruim, o Espírito Santo é ruim, Jesus é ruim, a palavra é ruim. Então quem nasceu de novo não tem mais obra velha. Então quem nasceu novo só quer praticar o bem. Efésios 4, 27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Antes trabalhe para ter com repartir com todos que tiverem necessidade. Então, se nós nascemos de novo, o que tem que ter em nós? O fruto que João falou. Temos que fazer o bem. Temos que fazer o bem a todos. O fulano me fez ruim, vou pagar com a mesma moeda. Velha criatura vai nascer, hein? O fulano não falou comigo, também não falo com ele. A velha criatura vai nascer, hein? O fulano me fez mal, também vou fazer mal. A velha criatura vai nascer. Não compete para você pagar com a mesma moeda. Cada um vai dar o que tem. Se as suas obras é de vida, você vai declarar vida. Você não tem autorização para amaldiçoar ninguém, para paralisar ninguém. Não existe essa coisa que alguém botou o pé para você tropeçar e você bota o pé para outro também, não. Não é porque a vida foi difícil para você que você vai dificultá-la para outros, irmãos. Já viu lá um treinamento do exército? O cara está lá, levou pancada, foi para a mata, falou: não, me moeram, na minha vez vou moer outro. Que isso, meu irmão? Cadê a graça de Deus? Esse dia eu estive conversando com os homens aqui, que os homens falaram assim: pastor, a gente é de rua tal, e a gente são policiais, e poxa, não dá para a gente usar uma imagem, uma linguagem do paz do amor, porque quem está na rua não vai entender isso. Quem está na rua tem que ser, perdeu, né? Eu falei: cara, mas assim,
Não dá para pedir a Deus para dar uma estratégia, uma autoridade que não seja a linguagem deles? Porque se eles sabem xingar e se a minha linguagem é de palavrão para abordar ele, cadê a nova criatura no meu serviço? Cadê o brilho do Espírito Santo no meu serviço? Tem que ter diferença daquele que serve a Deus e não está. E a nova criatura não é na igreja, irmãos, acredita. Aqui a gente alimenta a nova criatura. Mas a nova criatura ela tem que falar e praticar lá fora. Fazer o bem lá fora. Então ele diz que a nova criatura tem que fazer o bem. Dedique-se para fazer o bem. São os ensinamentos bons e benéficos para todos. Ou seja, eu preciso produzir frutos, irmãos. Frutos. Eu tenho que sair daqui hoje falando assim, cara, tem que fazer alguma coisa para Jesus hoje, para alguém. Eu tenho que produzir frutos. Eu tenho que ser útil na vida de alguém. Eu tenho que ajudar e impulsionar a vida de alguém. Que seja um abraço, que seja, cada um dá o que tem. Se for uma palavra, dá também. Se for um recurso, dá. Se tiver que ficar descalço, fique. Mas eu preciso ajudar e motivar alguém. Quando a Bíblia diz sobre hospitalidade, não quer dizer que todos vocês irão levar na sua casa. Mas uma hospitalidade em uma mensagem, uma chamada de vídeo. Uma hospitalidade em ligar para a pessoa. Uma hospitalidade em se importar com ela. Poxa, fulano, senti tua falta, não veio por quê? Existem vários tipos de hospitalidade para a gente, sabe, fazer cumprir as escrituras sobre nossas vidas. Então eu preciso ter uma vida provida de boas obras. Repete comigo, boas obras. Tem leis lá fora, ou melhor, religiões lá fora, que coloca boas obras como causa da salvação. Eu já digo ao contrário, quem é salvo já faz ela porque faz parte da nova natureza. Quem nasceu em Cristo vai fazer boas obras. Não tem como o cara dizer assim, poxa, eu me batizei, né? Mas vou matar aquele cara. Não tem como, porque o cara está entendendo que ele está morrendo aqui. Então não tem como um cara descer as águas no próximo sábado, querer rivalidade na próxima oportunidade, fazer o mal que fizeram para ele. Não, ele está entendendo que essa causa não é mais dele, ele está jogando toda ela agora por terra. Ele está entendendo que agora não é mais a força do braço dele. Ele está entendendo agora que a justiça agora é de Deus. Ele está entendendo agora que ele está descendo para se perdoar e perdoar os outros. Quando nós olhamos e observamos, falamos na nossa casa, vamos fazer um culto ao Senhor, a gente não veio aqui para encher a igreja, irmãos. A gente não veio aqui para ficar um homem branquelo no altar falando algumas coisas e não cumprir. A gente veio aqui para validar o que está sendo falado. Quando a gente entra numa série de mensagens, eu preciso absorver do início ao fim, saber que aquilo é riqueza para a minha vida. Os Salmos, ele diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Ou seja, se eu obedeço e sou guiado pela palavra de Deus, eu não vou andar em escuridão, irmãos. Eu vou ter luz nas minhas decisões. Eu vou andar por lugares claros. Deus vai orientar o meu caminho. Então que não seja mais uma formalidade sua, um batedor de carteirinha, dizer, eu fui para o culto, tiro a foto aqui, põe na cela, porque se não estiver no culto, eu também sou tirado do ministério. Para com essa corrupção ministerial. Você está vindo porque você é um cidadão do bem. Você está vindo porque você ama o que você está ouvindo. Você está ouvindo aqui, são sinônimos da nova criatura. Se alguém vai te pedir uma recomendação, ou se alguém vai te perguntar alguma coisa, e foi ou não foi, bota aqui um relatório, isso faz parte dos bastidores. Mas mais interessante do relatório que vem depois do culto, é você não perder o culto. Alguém comigo nessa noite aí hoje? Fala para 3 pessoas, você vai sair daqui hoje totalmente transformado. Você não vai ficar mais depositando ali ficha no próximo nível de encontro. Não, porque depois do reencontro eu vou melhorar. Se está em Cristo, vai melhorar agora. Se nós estamos em Cristo, é essa noite. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, cumprindo uma agenda familiar que não teria pecado nisso, descansando que seria um fruto do seu trabalho, mas saímos da nossa casa, saímos direto do trabalho, pegamos Uber, gastamos recursos, pedimos carona, saímos da nossa casa num lugar não perto, longe, para chegar aqui, tem que valer a pena, meu irmão. Oh! Diga boas obras.
Olha a conversa que ele coloca no versículo posterior. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem disputas e brigas sobre obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e são perca de tempo. Irmãos, o que a gente aprende com essas questões? Claro que na ilha de Creta eles estavam discutindo muito sobre o judaísmo. Você não vê que Tito é instruído a falar das boas novas, da graça, porque eles estavam apoiando a salvação através dos mitos genealógicos no qual eles tinham. Não, porque tem que circuncidar, tem que fazer isso, no judaísmo é assim, e Cristo estava sendo escondido. Mas não, irmãos, agora com a ida de Tito para lá, que ele cresça, que Creta diminua, que ele apareça e os mitos fiquem constrangidos. Então a gente deve obedecer a Cristo e não às ordenanças judaicas, leis judaicas. E estava essa discussão, irmãos, argumentos, não é sobre quem vai sair vencedor. Porque eu venci, o outro também eu dou uma discussão comigo e eu venci. Não, esqueça tudo isso, não é sobre quem vai vencer, quem vai ter o melhor argumento. É sobre, irmãos, se entrar em uma discussão, é discussão para definir, para ensinar e para restaurar vidas. Aquilo que você vê que não dá para restaurar, nem vale a pena entrar, irmãos, para ficar debatendo quem conhece mais, quem conhece menos, para ficar debatendo quem é mais judaizante, quem não é. Não, eu estou fora disso. Então qual é o sentido da sua fé? É Jesus, é o autor e o consumador dela. Mas você sabe como tocar o chofar? Vai me deixar mais espiritual? Não, então que ele cresça, eu diminua. Você sabe falar em hebraico, em grego? Não, mas eu falo em outras línguas. Quais? A que o Espírito Santo me habilitou. Que ele cresça e eu diminua. Cadê os batizados nessa noite aí? O assunto mais importante da carta, verso 10, por favor. Todos eles são importantes, mas esse requer linhas sublinhadas. Por favor, verso 10. Se alguém tem causado divisões entre você, advirta uma vez e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Ponto. Olha para mim aqui. Assumo o que eu vou falar. Antes de cuidar dos outros, cuide de você. As suas emoções têm limites. Não se desvie, nem abandone a fé, nem a igreja por causa de A e B e C. Já falou uma vez? Já falou duas? Olha o que ele manda considerar essa pessoa que fala uma, duas vezes. Veja bem, se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta essa pessoa a primeira vez e a segunda. Depois disso, não se relacione mais com ela. Tais indivíduos se desviam da verdade e condenaram a si mesmos com os seus próprios pecados. Hoje eu falei para uma pessoa, se ela me tiver aqui, me desculpa, mas você me dá experiência e margem para eu falar. Um casal que vem do problema já passou por pastor A, pastor B, pastor C, líder A, líder B, líder C. E hoje me pegaram uma líder que ainda eu estou tramitando a igreja. Antigamente nós tínhamos líderes que eram solteiros, tanto ele quanto ela. E hoje a gente está colocando casais como líder. Para ficar mais fácil, para que numa cela o homem fale com o homem e a mulher fale com a mulher. E essa líder é solteira, mas uma menina top das galáxias. Eu não vou tirar de liderança, vou orar para Deus casar ela. Não é melhor isso? E Deus vai casar. Aí esse casal, vou procurar essa líder. Irmão, já passou por 10, até eu estou cansado. Até, não é jargão nosso de si de ninguém não, é até o último homem. Mas como é que eu vou insistir em quem nem acredita em si? Já usaram aqui afirmações contra a minha vida, eu vou colocar mais uma vez. Eu coloco para todos, mas quem achar que é a palavra, que fique. Quem achar que não é, que não fique. Eu não suporto gabinete. Porque depois de um culto desse, com mensagem expositiva, corretiva, de doutrina, eu vou falar as mesmas coisas de forma particular, é idolatria. Semana passada chegou um líder para mim falando de problema, eu falei, chega. O próximo assunto que eu quero seu aqui é quando vai ser as tuas férias, quando é que você vai levar a sua esposa para almoçar fora, para jantar fora, quando é que você vai tirar um final de semana com ela. Chega de problema. Não dá para gerir uma igreja daqui, irmãos? Dá ou não dá, pessoal? Pelo amor de Deus, irmãos, põe em prática o que está sendo falado aqui, irmãos. Vai ter saúde, vai ter uma vida espiritual, tudo,
Não dá mais para ficar parando em coisas pequenas, irmãos. Ou esse versículo de Paulo, peraí, pastor. Poxa, a gente não pode descartar ninguém. Então descarta tudo de Paulo, irmãos. Joga tudo de Paulo fora. Porque se Paulo falou, por quê? Porque outros líderes já morreram cuidando de quem você está cuidando agora. Outras igrejas fecharam com irmãos problemáticos. Estava eu e ela. Agora, terça-feira? Segunda-feira. Saindo do Ministério Infantil, tive uma reunião com alguns pastores. O rapaz queria me apresentar ele lá, tal, beleza. Aí um falou assim, o fulano que está lá na minha igreja, era da sua igreja. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Esboço alguma coisa? Não, faço. Nossa. Aí eu, amém, estão bem então? As filhas já casaram, legal. Ele mesmo falou. Ele não é fácil, né? Ele falou que só ouvia, não foi? Falou que na igreja o único páreo para falar com ele Bíblia era você. Os demais não chegavam ao nível dele. E o pastor falou, você acredita que ele é a mesma coisa lá? Eu falei, imprestável. Aí eu larguei tudo. Eu falei. Não vou falar? Aí eu falei, irmão, pastor, eu tirei esse cara de tudo. Esse aí é um matador de profeta. É um matador de profeta. Um dia chegou para minha esposa e falou, pastora, guarda a senhora, mas para mim o nível de palavra é o pastor Alexandre. Descredenciando os pastores, os supervisores e líderes da igreja. Olha o que a Bíblia diz. Já falou uma vez, duas. Descredencia. Não dê mais atenção a ele. Pessoal, existe gente que não quer mudar de vida e quer mudar a gente. Quer tirar a gente desse lugar. Precisamos qualificar, Cláudia. Senão quem vai ter problema somos nós. Quem vai viver a base de remédio somos nós. Quem vai ter problema no casamento somos nós. Por quê? Você tem uma vida saudável. Você fala, cara, para mim ter uma vida saudável, eu estou fazendo isso, aquilo, tudo outro. Aí você dá a planta todinha, mas o cara não faz nada. Ele quer mudar, irmão. Quer tirar onda com a sua cara e ocupar o seu tempo. Amados irmãos, não morra por quem ainda não morreu. Vou repetir mais uma vez. Não morra por quem ainda não morreu. Sejam verdadeiros. Quando você vê as pessoas com o mesmo problema, você fala para eles, morre, irmão. Morre para as suas vontades. Deixa Jesus nascer em você. O cara que não tem uma vida no Espírito vai ter vida através de você. Está sendo um Deus para ele. Se ele não quer obedecer o Espírito Santo, se ele não quer obedecer a palavra, quem sou eu na fila do pão? O cara não obedece pai, não obedece mãe, não obedece liderança, não obedece pastor. E tu vai querer salvar esse cara, vai morrer afogado junto com ele. Amanhã é você o próximo herege. É você o próximo herege. Então pega esse conselho, verso 10, toda a igreja lia junto, por favor. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o. Quantas vezes? Uma. E depois? Depois disso? Irmão, quando você vai ter um tempo? Estou ocupado, varão. Dá não. Porque esse cara te tira tempo da família, tempo dos filhos, tempo da esposa, tempo teu próprio com Deus, e você dá uma conversa com ele, ainda não resolve nada, é improdutiva. Sabe aquela coisa que você parou o seu tempo, mas sai sem conclusão nenhuma? Fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque eu acho que quando o casal fala assim, pastor, eu quero um gabinete. Eu acho que o casal, quando fala isso para o líder, para o pastor, ele está dizendo assim, o que eu sei, o que ela sabe, o que eu quero, o que ela quer, vai ser anulado para ficar com a tua palavra. Porque eu acho que é isso que a gente vai no juiz. Mas o cara fala assim, não, eu já tenho minha conclusão, mas eu quero um gabinete. Não, cara, a sua conclusão já é o teu Deus, cara. Porque uma vez que você vai ter conclusão com alguém, é o seguinte, o que você sabe, o que você pensa, não está resolvendo. Aí sim se torna um gabinete. Por exemplo, o que eu sei e o que eu penso não está resolvendo. Humildade. Eu quero a sua opinião. E se o meu dela não resolveu, a sua opinião, para a gente vai tentar. Mas não é assim, irmãos. Aí fica uma fila imensa ali, ó. Um Deus lá em cima, grego, bonito, atendendo um monte de gente. Tá doido, irmão. Por favor, não pede gabinete não, irmãos. Tenta melhorar com essa palavra aqui, irmãos. Fala isso não, tem bezerro de ouro ali em cima não, irmãos. Eu só quero falar com o pastor Alexandre. Ser de pastor na igreja, ser supervisor. Não honra uma liderança de célula, que é direto ao pastor. Que isso?
Fala sério, irmão, fala sério. Esse é um desevangelho, onde fadiga e cansa a gente. Eu não consigo dar conta da igreja toda. Olha quantas pessoas tem aqui mutuado, irmãos. Deus colocou líderes capazes. Quando Atos dos Apóstolos, capítulo 6, viu que eles não conseguiam dar conta de nada, ele falou, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo. E as lideranças são até hoje com essa base, homens adestrados, que governem bem a sua casa, cheios do Espírito Santo, para aliviar a obra. Para quê? Para que os apóstolos tenham uma qualificação de uma mensagem melhor. É tão importante o trabalho embaixo quanto em cima. Mas irmãos, aqui de verdade, se você não quiser mas fazer parte de Rehobote, vai fazer falta para a gente, mas talvez seja um alívio para a gente também. De verdade, vai fazer falta. Pô, o irmão foi embora, mas que alívio no final, né? Pô, pastor, o fulano foi embora. Ah, poxa, que alívio. Eu não estou desdenhando ninguém não, meu irmão, mas caraca. Ô, de vermelho, com um nível de doutrina desse, pastor que se preocupa em fazer um culto totalmente doutrinário. Pô, surreal, irmão. Já até passei do meu horário. Vai em qualquer outro lugar aí, irmão. Quem sai sempre volta, porque não tem alimento, irmão. Não que a gente sabe, mas a gente está preservando aquilo que as pessoas estão vendendo, irmãos. 72 vidas se converteram aqui no domingo. Vai ver os relatórios que tem vindo para os pastores aqui, irmãos. Relatórios de pessoas que estavam totalmente envolvidas no espiritismo, em coisas absurdas. Ouvir a mensagem do evangelho, irmãos. Sabe o que eu fico imaginando? A mulher de João capítulo 4. Ela ouve uma pregação, e uma pregação ela deixa o seu cântaro e volta para a cidade evangelizando a cidade. Eu fico imaginando Zaqueu, sobe uma árvore, desce direto para casa, e na casa fala, Jesus vai embora agora? Vou, mas espera aí, eu preciso confessar o meu pecado. O que você quer fazer? Eu quero restituir a quem eu defraudei. Sabe, irmãos, são conversões instantâneas, que não ficava aguardando a segunda fase, vou ver como é que vai ficar. Ah, porque eu também tenho que entender, né? Porque agora eu também tenho família. Você tem família, mas você tem mais o céu para abençoar do que suas razões da terra para te prender, meu irmão. Quem vive por fé, meu irmão, vive bem. Quem vive por fé vive melhor do que quem vive no racional. Não, o pastor falou para largar as coisas, mas sabe como é que é? Quem vai colocar o pão na mesa? Você não tem braço e perna, não? Leva para a tua casa o pão digno, não leva o pão da corrupção, não, irmãos. Pão da mentira, pão defraudado, leva para a tua casa o pão da verdade. O mais importante você já tem, que é o pão da vida. Então levante a sua mão lá em cima, por favor, diga, não vou deixar ninguém me cansar. Na terceira vez. Na segunda, para a terceira, só vai ser a paz do Senhor. E é muita coisa. Veja bem, se você permanecer com as mesmas problemáticas aqui na igreja, para mim é um peso ou um alívio? É um peso, irmãos. Só que a Bíblia diz o quê? Ninguém deixa os pastores fazer o trabalho gemendo. Se tem algo que geme a gente, é a sua tolice, a sua burrice. Mas já devia ter melhorado há muito tempo, porque ensinamento e palavra tem para isso. O que um professor faz para melhorar a vida do aluno? Ensina. O que um pastor faz? Ensina. O professor vai na tua casa para te dar gabinete, aula extra? Não vai. Quem tem que aprender, aprende na aula. Um monte de gente barbada, mas vivendo igual criança. Não, porque para com isso, irmãos. Para com isso. Ah, quiser botar na internet, bota essas coisas. Fala. Sinceridade, eu não estou aqui por causa de vocês. Apesar de amar alguns bastante, eu amo demais. Tem muita gente boa que me faz continuar. Mas, cara, assim, não é sobre isso. Eu já falei várias vezes, se a gente tiver que abrir a segunda Rehobote, eu que vou cavar poço, eu não me pego a número de pessoas nem nada. Eu corro de agenda, irmãos, de R$2.000, R$3.000 que me oferecem para ir pregar fora. Pastor Salles, sabe, no sítio todos os pastores querem me levar na igreja. Eu amo esse orgânico aqui, eu amo estar aqui. Eu amo entrar no meu gabinete e tirar a resenha dos livros, sabe? Eu me treino no meu escritório, no meu gabinete, sei lá o que é lá em casa. É um negocinho pequenininho, né? Eu e Deus lá, só tem espaço para 2 cadeiras, né? Eu amo entrar lá e falar, Deus,
Como é que eu falo isso? Como é que é isso? Eu amo conversar com Deus lá. Então não estou passando nada para vocês do que eu já conversei com Deus. Eu conversei com Ele. E se Ele não me deu infarto para chegar até aqui, porque Ele queria que eu falasse aquilo que eu conversei com Ele para vocês também. Vocês entenderam ou não? Então eu só estou falando o que Deus falou. O que Deus falou está falado. O que você vai falar não vai importar em nada. João 16:8. João 16:8. Quando Ele vier, Ele já veio, irmãos. Ele já veio. Quem é essa pessoa? Quando Ele? Gente, quando Ele vier, Ele já veio. O Espírito Santo, irmãos. Quando Ele vier, Ele convencerá no mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o Espírito Santo já não está atuante? Então não vou insistir aonde Ele já tentou entrar e não conseguiu, irmãos. Entende, Marcelo? Onde o Espírito Santo já tentou entrar e não conseguiu, eu sou louco de não pisar, mas aonde Ele já não quer mais pisar. Então Ele já veio e está aqui. Agora olha o que Ele diz no verso 13 aí, do mesmo capítulo, verso 13. Quando Ele vier, o Espírito da verdade, Ele conduzirá toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas Ele dirá o que ouviu e anunciará o que ainda está por vir. Irmãos, Ele é chamado de Espírito da verdade. Ele irá nos conduzir. É sobre isso que eu estou dizendo. A vida no Espírito é quem está conduzindo a sua vida, a velha natureza ou a nova natureza? Quem está conduzindo a sua vida? Os tarô, os astros, a ciência ou a palavra de Deus? Eu não tenho medo de acontecer aí os fenômenos pré-arrebatamentos aí. O caldo vai apertar. Eu sei que a gente tem promessa de Deus recolher a gente antes. A igreja não vai passar na grande tribulação. Entendeu? Então o que vai vir, Deus vai me sustentando. E quando engrossar o caldo, bye bye, tchau. Está comigo aí não? Então deixa o Espírito conduzir a sua vida. Repita isso pelo menos umas 3 vezes. Vida guiada no Espírito. Uma vida guiada no Espírito. Vida guiada no Espírito. Vida guiada no Espírito vai chegar, vai abrir a porta do armário hoje, vai jogar toda a bebida fora. Vida guiada no Espírito vai pegar o carro e o cigarro que você colocou no porta-luva para ninguém do estacionamento ver que você fuma, você vai jogar fora, porque a tua vida não é mais tua, você perdeu. Vida guiada no Espírito vai na rede social ver o que agrada a Deus e o que não agrada e vai, se possível, fazer outro Instagram. Vida guiada no Espírito vai ver que alguns grupos são improdutivos e não dá mais. Vida guiada no Espírito vai mandar mensagem despedida para muita gente hoje. Não é porque você vai morrer, porque você não quer morrer espiritual. Vida guiada no Espírito. Gálatas 5, verso 16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Gálatas 5, 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua. Gente, está alguém comigo? Não. Gálatas 5, 16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua. Assim não satisfarão mais os anseios da sua natureza humana. Qual a única forma de você ter uma vida transformada? Se Ele pegar o controle da sua vida. Cantamos, solta o cabo da nau, significa isso? Cabo da embarcação, aquilo que faz remar, ter força, parar, aquilo que dá direção. Se o Espírito guiar a nossa vida, irmãos, a gente vai ser uma vida extraordinária, de grande satisfação. E esse versículo é bem claro dentro daquilo que a gente tem falado aqui. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão mais os anseios da sua natureza. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do Espírito. É uma guerra, irmãos. É uma guerra. A natureza humana deseja fazer o oposto. A gente vive em guerra. E o Espírito nos impele na direção contrária. Ou seja, ele fala, não vai por aí, não faça isso, não tome essa decisão. Na direção contrária, aquela que deseja pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam em todo o tempo, no modo que você não tem liberdade por praticar o que intenta fazer. Repete comigo, do modo que você, do modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Dá para brincar com o pecado? O que a Bíblia ensina sobre pecado? Vaza. Dá para testar para ver se eu estou forte? Não dá, porque dentro de você tem uma natureza instinta. Nós somos mal, nós queremos revidar. Mas aí quando você desceu as águas, um novo homem nasceu. Agora você é um pé com muitos frutos. Quais são esses frutos que você tem? Veja bem aqui, por favor.
22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Os que pertencem a Cristo, no verso 24, crucificaram suas paixões, desejos, natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos também a direção dele em todas as áreas da nossa vida. Você acha que Deus vai cair no seu argumento mentiroso, enfraquecido, e dizer assim: cara, porque a carne é muito fraca, isso eu não consigo. Para com isso, irmãos. Ou você é crente ou você não é. Tudo é uma questão de decisão. Você acha que é fácil para mim, para os pastores, se manter íntegro? Você acha que para a gente, já pensou, irmãos, uma quedinha que eu tomo, que você toma, eu estaria aqui no próximo culto? Não! Se o jovem que acha que é fácil, pô pastor, mas eu sou jovem, sabe como é que é a puberdade, pô, pelo menos você tem uma esposa, tá, você cai com uma menina e eu caio com o meu casamento, quem é mais fácil de recondicionar e voltar? Como é que eu vou tirar uma mancha de uma aliança? Então você acha que é mais fácil para você ou para a gente? Para a gente! Para a gente! Aí você como solteiro cai e tal, aí fica num banco, aí daqui a pouco um mês, e aí pastor, estou apto, estou fortão, tal, estou espiritual, voltei, beleza. E eu, quem vai me ouvir pregar depois? Aí lá, pastor colocou o maior sermão sobre santidade lá, mas olha lá, caiu a pastora lá, ó. Quem vai querer me ouvir? O que é mais fácil, irmãos? Há muito é dado, muito também é cobrado. Ninguém que sobe aqui fala daquilo que não pisa, daquilo que não vive, irmão. A gente procura estar alinhado com aquilo que prega, ou pelo menos eu. Tem alguém aí não? Prefiro, irmão, estar alinhado. Quantas vezes já me vi em autoanalisando a mensagem que eu ia falar, dizendo: Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, Senhor. Como é que eu vou falar isso? Chegou a tua vez. Falei: tá jóia, irmão. Quantas vezes, irmãos, você é casado, eu sempre abro a minha casa para vocês. Eu acho que o que Jesus vê eu também mostro para vocês. Quantas vezes aqui pregando, não muito bem, uma digníssima esposa, que não é fácil Jesus me aturar, pastor, né? Depois do culto tive que fazer as pazes, andar direitinho, porque a palavra cortou também. A palavra também corta. Quantos de nós somos cortados assim, irmãos? Agora, fingir que não foi comigo, entregar na mão de Deus, sabendo que eu posso resolver, uma covardia. Não, vou entregar na mão de Deus, Deus é que sabe. Deus já mostrou o que eu tenho que fazer. Deus não sabe de nada. Quem tem que tomar ciência sou eu. Está comigo aí, não? Quem vai governar nessa noite? A carne ou o Espírito? É muito fácil falar isso. Para quem está vencendo, parabéns. Louva a Deus pela sua vida, mas literalmente, aqueles que estão fraquejando, que não conseguem largar um pecadinho. Quer ver as perguntas? Pastor, é pecado beber? É pecado tatuagem? Sérgio, se uma pessoa pergunta isso, onde está a vida no Espírito nela? Você era para estar voando. Eu tenho medo do que pode se tornar natural para entrar aqui dentro, confundindo. As igrejas estão cheias, as luzes estão bacanas, o som tão legal, um monte de gente na igreja, mas o mundo não está mudando, o mundo está piorando. Então a quantidade que está aqui dentro não está tendo efeito lá fora, porque a Bíblia chama a gente de luz e sal da terra. O problema é ocupar um lugar e não salgar ninguém. Não salgo a faculdade, não vou salgar a escola, não vou salgar a minha casa, não vou salgar a minha família. E aí eu estou cumprindo um desefeito do Evangelho, porque o efeito do Evangelho é: se Deus me transformou, eu vou transformar, Senhor, outras pessoas. Convite bem racional. Quem hoje nessa noite aqui está sem uma vida no Espírito, não levanta ninguém não, fica aí até os azulzinhos, por favor. Quem hoje entrou afastado, desviado, está na carne, mas quer ter uma vida no Espírito. Pastor, eu entrei afastado, mas eu quero devolver a minha vida para Deus. Sai do seu lugar, vem aqui para a gente começar a orar por você. Se demorar muito, eu vou chamar os próximos. Quem é os próximos? Se você entrou aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, você entrou aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar agora, faça isso. Ninguém mais levanta, só quem quer fazer essa decisão, por favor. Por favor, pessoal. Se você está afastado, desviado e sente falta do Espírito Santo, faça igual esse nobre homem.
Diz assim: a minha casa está vazia, preciso ser preenchida agora. Se você está afastado, desviado, sai do seu lugar, aonde você está. Pastor, apaga a luz para dar uma amenizada. Não, você vai viver assim, na luz a partir de agora. Você vai andar na luz, você vai andar na direção. Se você hoje quer ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, sai do seu lugar e vem. Se você entrou nesse lugar fazendo qualquer tipo de pecado abominável ao Senhor, pecados carnais hoje, você sabe que se a trombeta tocar, se Jesus voltar, você não sobe, sai do seu lugar e vem para cá. É expositivo, é na luz. Isso me dá verdade, propriedade para olhar no seu rosto e falar: Pai, Ele quer. E quando o filho pródigo voltou para casa, ele não mandou o pai chamar num cantinho, não. O pai fez uma festa na frente de todo mundo. Olha aí! Olha a festa que eu vou fazer. Por causa de quê? Porque o filho voltou. Então a gente vai festejar por você, porque o filho vai voltar para casa. Alguém mais nessa noite, no seu lugar aí, está agora sendo constrangido pelo Espírito Santo, no qual ele diz para você: você é meu, eu não abro mão de você. Anula agora essa natureza carnal, abra mão agora dessa carnalidade, das obras da carne, se entregue a um novo nascer nessa noite, uma natureza nova, uma natureza guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tome coragem do seu lugar, seja humilde, sai do seu lugar e vem para o altar correndo, dizendo: Jesus, eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que a mim mesmo. Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Não adianta sentir arrepio, não adianta tremer as pernas, não adianta balançar a cadeira, tem que reagir aqui na frente. Você tem que vir aqui na frente para cumprir aquilo que está lá, ó. Quem me reconhece publicamente na terra, Ele também reconhece publicamente nos céus. Eu tenho uma vida, 2, 3, 4, 5, 6. Deus abençoe, parabéns. Tem uma vida chegando lá, 7, 8. 7, outra me enganou. Vai vir também? Ótimo. Também? Ótimo. Quer largar qualquer pecado? Hoje é a noite da renúncia.